Sejam todos muito bem-vindos ao Acesso Musical. Eu me chamo Sofia Leslie e comando esse espaço na FAP dedicado à música popular brasileira. Aqui você conhece a história das novas promessas e dos grandes talentos da MPB, além de, claro, ouvir muita música boa. Hoje aqui no estúdio eu recebo um músico que traz o MPB, o RB, mistura swing e groove e cria batidas muito elétricas e muito aconchegantes. Seja muito bem-vindo, John! Obrigado, que honra estar aqui com vocês. Obrigado, Sofia. Vamos falar um pouquinho aí da minha carreira, das minhas músicas e de toda essa coisa toda que você falou Tudo aí. que nos promete. E vamos começar do jeito que a gente gosta, ouvindo música, um clássico, que eu acho que é o meu favorito, O Último Samba, acompanhado pelo Gui, no violão. Toda semana escrevo um samba pra me despedir dessa morena que não sabe o que é se decidir. A gente fica, ela declama, fala que me ama, diz que é pra eu ficar. Mas quando eu fico ela reclama e dá chega pra lá. Eu já me acostumei a ouvir da tua boca essa é a última vez. Eu já me acostumei a ouvir da tua boca essa é a última vez. Toda semana eu me preparo pra te ver partir, mas é que eu sou geminiana e não sei decidir. Eu tô ligada na tua fama, você não me engana, eu quero me afastar, mas você me faz bem na cama, eu peço pra ficar. Eu já me acostumei a ouvir da tua boca essa é a última vez. Eu já me acostumei a ouvir da tua boca essa é a última vez. E a gente faz gostoso, se você quer de novo, a gente vive assim. Eu entro no seu jogo e você quer de novo, eu sempre tô afim. Eu digo que eu vou embora, vejo o que tu fez, e ela diz fica mais um pouco, essa é a última vez. Eu já me acostumei a ouvir da tua boca essa é a última vez. Eu já me acostumei a ouvir da tua boca essa é a última vez. Eu já me acostumei a ouvir da tua boca essa é a última vez. Eu já me acostumei a ouvir da tua boca essa é a última vez. Acabamos de ouvir O Último Samba na voz do John com o violão do Gui. Vamos começar falando sobre as suas origens da música. Você que tem a sua família, que já era musical, seus pais cantavam, suas tias, primos, tudo irmão. Como que foi pra você, desde pequeno, falar em casa que já queria seguir? Como foi essa influência? Na minha casa, assim, sempre foi uma bagunça, assim, musical, assim. Meu pai arranha cantar, meu pai é cheio de história, ele fala que era barítono na faculdade, né, que ele participou do coral, mas assim, ele é afinado, assim, meu pai. A minha mãe canta muito bem, assim, e os meus tios, meus primos, todo mundo tocava, assim, já teve banda de rock na família, banda de forró também, de uns primos meus que são de Minas Gerais, assim. Então, assim, eu estava sempre próximo de pessoas que são próximas da música, né? Mas a minha maior inspiração, eu sempre falei, assim, é o meu irmão mais velho, o Jackson. Ele, desde bem novinho, assim, ele já montava banda, ele era, por mais que ele fosse baixista, ele era band líder, assim, ele formava as bandas, ele tinha bastante essa coisa. E com 14 anos ele saiu de casa, a história dele é bem parecida com a minha, só que em momentos diferentes, assim, né? Então, todos os projetos que o Jackson já participou, tudo eu acompanhava, assim, fã de carteirinha, assim. Eu acho que isso me impulsionou bastante, assim, pra querer seguir na música e gostar de música e etc, assim.
E como você acha que os estilos da sua família conseguiu compor quem você é hoje? Formar esse artista com essas referências que você tem, com esse estilo tão brasileiro que você carrega? Então, tem um ponto até nas minhas produções que, assim, sobre essa coisa, né, do estilo, né? Eu sempre escutei de tudo, assim, desde novinho. Meu pai sempre escutou desde música americana, de blues e tudo, até MPB, forró, sertanejo, tudo. Eu ouvia de tudo, assim, eu consumia de tudo. Mas, por exemplo, o meu irmão mais velho, ele sempre enxergou, nas primeiras produções que eu fiz, o meu irmão que produziu, ele sempre enxergou em mim mais uma linha R&B. Ele enxergava essa coisa na minha voz, assim, de cantar um estilo mais black, mais sensual e tal. E eu sempre gostei mais de MPB. Então, se você perceber nas minhas primeiras produções, tem um pouquinho de mid, um pouquinho de R&B e o violão tentando vir, assim, porque era um pouquinho de conflito de personalidade musical entre eu e meu irmão, assim, né? E hoje eu tô entregue a MPB, assim, 100%, assim. Devota eu acho que isso. eu encontrei a minha identidade agora nesse último álbum, nessas produções. E eu acho que é um pouco disso, essa questão do gênero, assim. Que bom. Achei legal falar essa parte. E foi com um outro irmão seu, quando você tinha 10 anos, que você participou de um festival de Sim. talentos. E lá você percebeu que as pessoas gostavam de escutar sua voz, que você podia dar certo. Conta mais disso. Quando eu tinha 10 aninhos, assim, eu tava... Esses festivais que a igreja promove, sabe, em cidade pequena. E eu tava só de passagem, assim, eu nem tava inscrito nesse festival. E começaram as inscrições, falaram que ainda dava tempo de se inscrever para entrar e participar. E o meu irmão sempre tocou muito bem, assim. Tanto o meu irmão mais velho, que é baixista, que é instrumentista e vive de música. Esse meu outro irmão, o Fran, ele toca violão desde bem novinho, desde os 7 anos, assim. Ele já tinha uma virtuose, assim, com violão. E aí, na época, ele tinha 14, aí eu falei, Fran, você faria a base pra eu poder cantar ali? Ele, você quer participar do festival? Eu falei, eu quero. E era um festival de adultos, assim, não era um festival de criança. E o molequinho de 10 anos... E aí meu irmão falou, não, já que você quer ir, vamos lá. A gente ensaiou atrás do palco, assim mesmo. A gente arrumou um violão emprestado, ali na hora, a gente ensaiou atrás do palco, assim. A gente subiu, cantou e a gente ganhou. E a gente ganhou a gente cantou uma música do Titãs, que eu lembro que era Quem espera que a vida seja feita de ilusão. E a gente ganhou uma coletânea do Luiz Gonzaga e a gente presenteou meu pai. Meu pai ama Luiz Gonzaga. E essa é a história que eu tenho. Foi nesse dia que eu descobri que as pessoas gostavam também. No bairro, assim, no outro dia eu passava, o pessoal, nossa, você canta bem. Então eu falei, caramba, o pessoal viu, né, e tal. Com 10 anos. Foi muito legal, assim, essa experiência. Eu acho que foi nesse dia que eu senti, assim, que eu podia cantar e as pessoas iam gostar, assim. Mas mesmo assim, você decidiu cursar Direito, você fez faculdade em Minas Gerais, se mudou para São Paulo. Minha vida, eu fui muito andarilho, assim. Mas eu sempre digo, assim, que tudo na vida que eu faço, primeiro eu construo um chão, assim, né? Então, como a situação financeira da minha família não era das melhores, assim, eu sempre busquei ter um pouco de chão primeiro para eu poder dar os passos, né? E quando eu fiz 14 anos, eu fui para um colégio federal fazer o ensino médio, e lá a gente morava no colégio. Inclusive, uma das músicas do álbum, que é o Domingo em Paz, que é a primeira faixa, eu escrevi lá no colégio. Olha. Com 15 anos. Né? E nessa vivência aí que eu tava no colégio, assim, eu sempre gostei de música, eu já compunha, a gente usava as minhas composições e já fazia as produções na escola, me apresentava na escola, me apresentava também em barzinhos, desde a época do ensino médio. 14, 15 anos. Mas, assim, eu precisava de algo mais seguro, assim, na época, né? Eu falava, pô, vai ser... eu preciso ter uma instrução também, né? Eu sempre, na minha escola... por mais que fosse uma escola pública, né, ela incentivava bastante a entrar nas faculdades federais. Então, assim, eu acho que a mente da galera era bem aberta lá. E eu acho que toda essa vivência me fez querer fazer um curso superior. E na época, como eu me destacava, assim, em algumas matérias mais humanas, assim, na faculdade, eu tinha algumas lideranças também que eu fazia na faculdade, liderança política, na escola, né? Liderança política, essas coisas assim, faculdade dos grêmios e tal. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho uma aptidão, assim, para direito, e foi o vestibular que eu tentei, assim. E eu consegui uma bolsa em São Paulo. Aí eu fiz na Unip aqui em São Paulo, uma bolsa integral, e aí eu resolvi cursar o direito, e em paralelo eu ia... nunca deixou a música, né? E antes de vir para São Paulo, como você citou de Minas Gerais, eu fiquei 6 meses em Minas Gerais, assim. Eu tentei fazer uma faculdade particular, e a história era assim, meu pai é formado em zootecnia.
E ele tinha um fornecedor de produtos agropecuários que era de uma cidade chamada Teoflotone, em Minas Gerais. E na época, esse fornecedor dele era formado em direito e era advogado, mas não exercia. Então meio que a gente tentou fazer um bem bolado. Eu trabalharia para esse fornecedor dele, porque o meu curso técnico na escola federal era de agropecuária. Então, eu sou uma salada. Juntou. Tudo, né? Mas aí, na época, eu trabalhei para ele e ele pagava o meu aluguel e pagava a minha faculdade. Então, parecia um ótimo negócio, assim, né? Sim. E para eu poder fazer a minha renda extra, eu tocava nos barzinhos de fim de semana. Então, isso funcionou por uns 6 meses, assim, mas nos últimos dias, aí começou a rolar um pouco de conflito, assim. Tá. As mensalidades não estavam sendo pagas, eu fui descobrir depois. Aí, eu resolvi fazer uma força-tarefa, assim, para conseguir uma bolsa. Aí, eu voltei para Vitória, fiquei um tempo em Vitória, até eu conseguir... A bolsa em São Paulo. Eu pontuei bem no Enem e consegui entrar consegui uma bolsa integral em São Paulo. Concluí a Aí faculdade. foi quando eu vim, Aí eu concluí a faculdade, fiz estágio todos os anos, advoguei 2 anos. Em paralelo, eu tentei Música, de bar, tudo na tudo. música, assim. Eu tentei formar banda. Quando eu vim para São Paulo, eu sempre... inclusive, São Paulo era com segundas intenções. Meu irmão veio pra cá, meu irmão mais velho, ele tocava com a banda Super Combo, que inclusive o Jaque é um dos fundadores da Super Combo. Eu acompanho a Super Combo desde das primeiras demos, assim, que ele me mandava as Quando músicas nem que nem existia entraram ainda, né? pro setlist da Super Combo. E como eu era muito fã e tudo, eu falava, cara, se eu for pra São Paulo pra estudar direito, eu vou me aproximar do meu irmão vai me apresentar pra músicos, eu vou fazer uma banda e já eu tô na MTV. Eu pensava isso, entendeu? Mas, assim, acabou não acontecendo da forma que eu queria, assim. Meu irmão voltou pra Vitória, eu continuei sozinho em São Paulo. Então, aí eu fui me conectando aqui com várias pessoas, mas, assim, eu demorei me conectar com outros músicos, assim. Então, eu acho que, como eu te falei, sobre o meu processo de primeiro fazer um chão, em tudo eu fui construindo isso. Então, assim, eu acho que com os estágios, com os trabalhos que eu ia fazendo, eu fui mais me estabilizando aqui em São Paulo, me sentindo mais preparado, assim, para dar os passos, né, e fazer as coisas. Eu acho que aconteceu da forma... Como tinha que ser, Exatamente. Eu acho que as coisas acontecem assim. E hoje eu me sinto muito mais maduro para fazer música do que naquela época. Que bom. A vida de artista tem muitas incertezas, tem muitas vezes que a gente acaba batendo na trave. Verdade. Então, acho que tá na hora de ouvir mais um som. Vamos ouvir Na Trave, composição de John. Me cansei de me preparar para o melhor momento. O dia de te contar meu sentimento. Já cheguei muito perto e não tive coragem. Você vai de novo pra longe, começo a contagem, porque todo dia te quero por perto. Cansei de esperar pelo momento certo. Fico aqui te vendo postar sobre a sua vida. Respondi a sua mensagem, deu frio na barriga. Eu senti que de alguma forma você também quer. Mas se eu não pergunto, você não me fala, mulher. Já passou da hora de eu me declarar. Hoje eu te trago pra mim. Ei, vem cá, preciso me declarar. Eu já não aguento mais isso de bater na trave. Se voar, eu vou te alcançar. Vou lá, nem que seja a bordo de um espaçonave. Fico aqui te vendo postar sobre a sua vida. Respondi a sua mensagem, deu frio na barriga. Eu senti que de alguma forma você também quer. Mas se eu não pergunto, você não me fala, mulher. Já passou da hora de eu me declarar. Hoje eu te trago pra mim. Ei, vem cá, preciso
declarar. Eu já não aguento mais isso de bater na trave. Se voar, eu vou te alcançar. Vou lá, nem que seja a bordo de um espaçonave. Ei, vem cá, preciso me declarar. Eu já não aguento mais isso de bater na trave. Se voar, eu vou te alcançar. Vou lá, nem que seja a bordo de um espaçonave. Acabamos de ouvir Na Trave, na voz de John, com acompanhamento do violão do Gui. E vamos falar do seu bloco do John, que a gente tem a sua carreira autoral, mas a gente também tem a sua vida com outros guitarristas, essa banda toda, essa mistura. Explica pra quem não conhece o que é isso. Sim, o bloco do John, eu acho que é assim, ele é, hoje é minha profissão, assim, oficial, assim. Eu acho que eu troquei o John advogado pro John do bloco do John, assim. Porque ele financia a minha carreira autoral, financia a minha vida. Então, e começou de uma forma, assim, bem inusitada, assim. Quando eu saí do escritório de advocacia em 2019, eu falei, cara, eu peguei uma grana, comprei uns equipamentos de som para fazer voz e violão nos bares, e esse era o meu primeiro plano. Vamos. Eu falei, o meu primeiro plano é conseguir entender isso aqui e tocar mais firme, assim, cobrar um cachê maior, porque assim, quando eu era advogado, eu acabava cobrando um cachê, eu ia mais por diversão do que por renda, né? Mas a partir do momento que eu falei, cara, eu preciso de um plano, né? Então eu comecei a fazer bastante barzinho e tal. Aí veio a pandemia. E a pandemia me deu uma oportunidade, porque eu comecei a fazer bastante conteúdo visual, assim. Eu fiz alguns conteúdos com a Somos Produtora, que é um pessoal que trabalha com audiovisual já há muito tempo, com o Mal Mal. Aí o Caio, o Jorgeto, que é um outro amigo. Então, assim, a gente se juntou e começamos a fazer muito conteúdo, assim. Pra você ter ideia, assim, eu fiz... Porque o Mal Mal, esse rapaz, ele tava parado, né? Então, assim, ele falou, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, a gente fez uma live com 9 câmeras, assim, tipo, um audiovisual bizarro, Uau. assim. Tanto que o pessoal que me acompanhava fazendo as livezinhas, assim, em casa, quando foi pra me ver nessa live, falou, oxe, mas que produção é essa? O que tá acontecendo? Câmeras, é coisa. Mas é porque, assim, ele tava querendo gastar o material, vamos fazer, eu não quero ficar parado e tal. Legal. Então eu tive essa oportunidade, assim, de ter. E pra fazer esses materiais, eu acabei me conectando com mais músicos, né? Então, na minha live, eu contei uma história, até eu canto primeiro voz e violão, depois eu toco com o carrom e o baixo, que é o Enzo e o Léo, que são... amigos que tocavam comigo também nos barzinhos, depois que eu evoluí, né, do violão, comecei a fazer com carrom e baixo, e depois no final eu entro com a banda maior, né, e tava o Calil, o Sorati comigo no baixo, e o Gui, o outro Gui, que tem muitos Guis, que tava me acompanhando no violão. Então, assim, nessa parada da pandemia, me conectou com muitos músicos, e com esses conteúdos audiovisuais, né, e assim que acabou a pandemia e que teve o primeiro carnaval, eu tive a oportunidade de fazer um carnaval com uma big band. E eu sempre tive o sonho de fazer isso, assim. Eu queria ter um repertório, tocar música brasileira e ter uma banda grandona, assim, tocando comigo. E a gente tocou em 8 oportunidades para um bloco de São Paulo, um bloco já antigo aqui de São Paulo, e a gente foi uma banda representando esse bloco, inicialmente. Então a gente tocou em 7 lugares e o último lugar foi um clube que a gente tocou para 7.000 pessoas. Uau! E assim, foi muito massa, assim, a gente fez um repertório inspirado no Bloco do Silva, né, que mistura um pouco de axé também com música brasileira no geral. E aí a gente fez, assim, deu muito certo e as pessoas continuaram contratando a gente. Então eu pensei, cara, eu fiz um material, mesmo que fosse representando um bloco de outra pessoa, sou eu tocando. Então eu peguei esse material, nomeei para o Bloco do John e comecei a usar para mim. E as pessoas começaram a contratar. Então, assim, aí acabou institucionalizando mais, né? Hoje a gente faz bastante evento. Eu tenho um evento no ano que vem inteiro já de shows do Bloco do John marcados. Que, assim, por exemplo, casamentos que a gente ama fazer. Inclusive, a gente vai fazer um sábado agora.
A gente ama fazer casamentos, assim, é um momento muito especial, as pessoas estão vivendo um momento mais feliz da vida ali, e participar disso é muito legal. Então, acabou virando isso, assim, virou uma empresa, assim, o Bloco do John, e que financia toda a minha vida, e me deu a oportunidade de conseguir financiar o meu álbum, meu primeiro álbum. E a mesma banda que me acompanha no Bloco do John, eu fiz questão que eles participassem do álbum e gravassem o álbum comigo. Então, assim, o Bloco do John é uma coisa muito importante, assim, na minha vida. Assim. Que bom, foi um pontapé pra muita coisa. Sim. E lá, ele tem uma pegada orgânica, né? Que a gente estava até conversando um pouco antes. Como é que foi pra você criar todo esse conceito, enfim, desenvolver essa estética? Inicialmente, assim, tem um pouquinho de história triste, assim, na confecção do meu álbum, mas é rápido, assim. Tá. Em 2021, eu comecei a fazer as guias desse álbum com o meu irmão. Inicialmente, o meu irmão mais velho, que sempre produziu as minhas músicas, o Jackson, ele ia produzir esse meu álbum. Então, a gente fez 6 guias, que ia ser um EP na época, de voz e violão em Vitória. Só que o Jack teve uma fatalidade que o estúdio dele pegou fogo. Deu um curto no estúdio dele, pegou fogo, assim, aí ele pediu vaquinha, ele deu uma declaração, assim, nas redes sociais, assim, foi bem triste mesmo, assim. Então eu fiquei esperando o Jack se reerguer, né, conseguir reconstruir o estúdio pra gente fazer o álbum. Então aí isso passou 2021, 22, 23, aí já tava assim, e eu com as músicas engavetadas, assim, no né? sangue, assim. E eu falando, cara, só que assim, ao mesmo tempo eu não queria abandonar a produção do Jack. Aí foi quando o Jack falou comigo, John, eu tô com muita coisa agora, que ele conseguiu se reerguer lá, conseguiu reconstruir o estúdio, mas ele tinha muita coisa assim, que ficou pra trás, que ele tinha que fazer, muita coisa pendente, né? Então não dava pra ele parar pra produzir meu álbum. E foi quando eu encontrei o Peu. Aí co-produziram. Então, o Peu fez o primeiro, antes de fazer o álbum, ele fez comigo a música Energia Rara, que o Peu é baiano, e como eu tenho o Bloco do John, eu não tinha nenhuma produção nessa pegada baiana, eu falei, Peu, eu tenho o Bloco do John e eu não canto nessa vertente, né, de Bahia, assim. Eu queria muito produzir uma música assim, e eu queria que fosse você, que é de Salvador, ninguém melhor, né, e tal. E o Peu produziu, assim, e eu amei, assim, até hoje é uma das músicas mais ouvidas, assim, as pessoas gostam muito de Energia Rara. E foi daí que eu conversei com o meu irmão, falei, Jaque, você acha que você se incomodaria se eu procurasse outra pessoa para produzir o álbum, assim, porque eu já esperei esse tempo todo e eu acho que você não vai conseguir. E o Jaque falou, irmão, eu já tava para conversar isso com você, eu não vou conseguir fazer mesmo nesse momento. E faz com o Peu. Então, assim, a dica do Jack mesmo, assim, ele falou, faz com o Peu tá totalmente preparado para fazer isso, super competente, vocês deram um match, né? E aí foi isso, aí a gente foi pro estúdio, eu e o Peu, a gente fez as guias, né, as press de tudo, e depois a gente chamou a minha banda, a gente foi pro estúdio e a gente começou a ensaiar as músicas. Então, assim, veio o Gui que me acompanha hoje no violão, o Rafa Alface na guitarra, o Cola no baixo, e depois o Niles gravou um baixo também, o Bruno Galhardi, o percussionista é o Coelho. Então, assim, todo mundo trouxe uma coisinha, e os sopros foram gravados lá em Vitória, que é a minha cidade natal, assim, tem músicos incríveis lá. Então, saxofone, trombone, trompete foram gravados lá. O Veloso que assumiu, assim, os sopros, né? E aí ele chamou uma galera da pesada, assim, pra gravar. Então, assim, ficou incrível. Meu irmão não conseguiu produzir o álbum, mas ele finalizou mixando. Porque o meu irmão hoje é um dos melhores, assim, pra mim, um dos melhores do Brasil, mixando. E, então, assim, ele participou, então, assim, ele deu a chave inicial e finalizou Exatamente. Então, assim, ele participou de tudo, assim. E acho que melhor momento do que esse pra ouvir Energia Rara não tem. Então, vamos ouvir. Eu tô com sede de viver, o sol já vai nascer, eu já quero acordar. Já vem mais um carnaval, meu corpo quer dançar, escuto o teu sinal. Tô blindado de amor, gingado e bom humor, eu resolvi cantar pra espantar o mal. Acordei pra compor ao toque de tambor, um som que é pra dançar num rolê sem final. Eu tô com sede de viver,
o sol já vai nascer, eu já quero acordar. Já, já vem mais um carnaval, meu corpo quer dançar, escuto teu sinal. Energia rara, tá na minha cara, é só olhar pra ver. O seu corpo mexer, antes de eu cantar, eu já posso prever. Hoje eu quero curtir, não vou me preocupar. Seja você, viva o prazer, venha comigo cantar. Eu tô com sede de viver, o sol já vai nascer, eu já quero acordar. Já, já vem mais um carnaval, meu corpo quer dançar, escuto teu sinal. Pa 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 para, pa pa para, para, para. Para, para. Acabamos de ouvir Energia Rara e agora temos uma presença ilustre do Gui, que fez uma participação em uma Esse versão... Gui mesmo. Esse Gui mesmo, no Instagram. E fez uma participação, uma versão acústica dessa música. Conta pra gente como que foi esse processo. Então, o convite saiu assim, ó, porque eu fiz pro Gui, né? Ele mandou pra mim, o Gui é de fazer isso, né? Ele faz arranjos maravilhosos no violão, assim, de qualquer música, assim, né? Aí do nada, tipo, sabe a criança quando fala, o que eu fiz? Ele fez isso, ele mandou o áudio pra mim, olha, John, o que eu fiz com essa música? Eu falei, meu Deus do céu, cara, a gente precisa gravar isso. Foi assim que eu convidei o Gui. Exato, daí a gente foi na sua casa lá pra tentar lapidar um pouquinho, e daí você, na real, já tava fechado as músicas do álbum acústico dele, e daí, do EP acústico, né? E daí ele falou assim, eu vou mandar pro Jaque, porque vai que ele gosta e inclui no EP também. Daí ele mandou, daí o Jaque Aí o Jaque ficou apaixonado e aí saiu essa versão maravilhosa de Energia Rara. Esse match maravilhoso. Exato. E mais uma das parcerias, né? Porque na Trave você tem parceria com muitos artistas. Sim, fui agraciado, como eu falei na história anterior, com o André Prando. Também a Pra Quê, que é o Fauzi, assim, que a gente se encontrava, a gente tinha um encontro de artistas, né? E o Fauzi cantou essa música um dia, eu falei, cara, deixa eu gravar essa música, por favor. Então, assim, gravei com o Fauzi e a Luísa Dutra, que é uma cantora maravilhosa de Vitória também, que, assim, encaixou perfeitamente como a geminiana nessa música Último Samba. E lindo, lindo a voz dela, o timbre dela é maravilhoso. E também eu queria falar um pouquinho sobre os clipes, né? O visual, que sempre tem uma estética muito firme. Assinatura da Bia Meditieri, uma amiga querida, assim. Ela começou a trabalhar comigo fazendo as fotos, uma sessão de fotos ela começou a fazer comigo. Dessa sessão de fotos, a gente extraiu a identidade toda do álbum, que era uma caixa vermelha que ela tinha, que ela estava fazendo uma campanha lá. A gente aproveitou, acabou saindo tudo. E a partir daí eu fui conhecendo mais o trabalho dela, descobri que ela também fazia vídeos. E aí a gente foi e fez um visualizer para cada música do álbum. E antes da gente escutar a nossa próxima música, eu queria falar de Preciso Mudar, desse sucesso que foi esse vídeo que você lançou com a sua namorada, coitada, que achou que você ia terminar com ela em rede pública. Como é que foi isso? Sim. Ó, essa música foi a última a entrar no álbum. Ela nem ia entrar no álbum, assim. Eu decidi de última hora, falei, cara, dá pra colocar essa música ainda e tudo? Eu não tenho nenhum axézinho no álbum, eu queria colocar. E assim, eu me inspirei, assim, muita gente não sabe, mas eu me inspirei pra fazer essa música numa música do Caetano, que chama Você Não Entende Nada, que se vocês escutarem, vocês vão ver uma semelhança na história. E na época eu tava num processo de transição, que eu ia mudar da minha casa, porque passei um ano inteiro produzindo o álbum, e eu tava bem ansioso, assim, passando por um processo assim. Eu morava com os amigos, então, assim, eu queria morar sozinho, eu queria mudar de fase, né? Junto com tudo na minha vida. E aí, na época, eu falei, eu vou fazer essa história e eu vou fazer uma declaração de amor junto. Então, eu fiz a música e aí eu resolvi colocar o celular para gravar. E ela, assim, como eu sei que ela é muito reativa, eu sabia que ela teria exatamente, essa muito reação, expressiva, né? Eu sabia que ela teria essa reação. Então, assim, a música no começo, ela parece muito que eu vou terminar o relacionamento. Mas, na verdade, eu tô falando que eu quero mudar o meu jeito, mudar de vida e chamar ela pra mudar junto.
Então, essa é a pegadinha. E o vídeo acabou, já tá com 7,4 milhões de views no Instagram. Coisa. 700 mil curtidas. Já vai tem, curtir você também. No TikTok tem mais de 6 milhões. A música em 3 dias, em questão de 3 dias, já tava com 80 mil plays no Spotify, já tá com mais de 100 mil. Assim, então, assim, foi uma surpresa muito gostosa, assim. E as pessoas estão ouvindo o álbum por causa dessa música. Então, assim, vamos escutar, né? Grato. Preciso mudar, preciso ouvir, no acompanhamento de vocês dois, voz e violão. Hoje eu percebi que eu não tô bem. Vi que você percebeu também. Faz tempo eu não me sinto mais o mesmo. Quero ir atrás do que eu desejo. Sei que tudo isso te faz mal, que você merece muito mais. Não dá pra fingir que tá normal. Quero ter de volta aquela paz. Amor, tu precisa saber que eu preciso mudar. Mudar de lugar, mudar de andar, mas não de você. Preciso mudar meu jeito, meu lar, mas levo você. Eu vou me cuidar e vou me tornar melhor pra você. Quero que você venha também. Faz essa mudança aqui comigo. Acabar de vez com essa distância. Quero ser o seu melhor amigo. Minha casa já não me faz bem. Já não reconheço como lar. Eu quero morar junto contigo. Era o que eu queria te contar. Amor, tu precisa saber que eu preciso mudar. Mudar de lugar, mudar de andar, mas não de você. Preciso mudar meu jeito, meu lar, mas levo você. Eu vou me mudar, a casa, o sofá, o bairro, a TV. Eu vou me mudar e vou me tornar melhor pra você. Acabamos de ouvir o Preciso Mudar, na voz de John e violão de Gui. E vamos falar, voltando um pouco, sobre o seu irmão, que foi muito mencionado aqui, o Jackson Pinheiro, que teve uma campanha publicitária onde a música Amarelo, que você compôs, participou, né? Que foi mixada pelo Beto Neves. Sim. Como rolou tudo isso? Essa música, eu acho que assim, foi um dos divisores de água para eu poder abandonar minha carreira de advogado e seguir com a música. Na época, assim, eu fiz a música Amarelo e eu mandava, sempre que eu fazia uma música, eu mandava pro Jaque. Eu sempre falava, Jaque, essa aqui, e essa aqui, e essa aqui. Eu fazia simples, né, no violão e mandava pra ele. E essa música ficou lá engavetada nas coisas do Jaque e ele foi participar de um curso de mixagem com um dos melhores do Brasil, que é o Beto Neves, Ivete Sangalo, Carlinhos Brau e etc. E ele fez um workshop que só iam participar 2 pessoas, assim, era o primeiro que o Beto Neves fez. Hoje ele faz para mais pessoas, mas na época era assim, era bem específico, né? Para 2 pessoas, assim. E o Jaque foi fazer esse curso. E ele precisava levar uma música, assim, com um arranjo bem amplo, assim. E o Jaque era acostumado a fazer produções menores, assim, com baixo, bateria, guitarra, teclados e tal. E o Jaque queria explorar essa parte de percussões e sopros e uma música grande, né? E aí ele mexendo nas coisas, na época ele tocava com o Silva e tocava com o André Prando também, que é um artista de Vitória também. E o Jaque poderia ter escolhido música desses artistas, inclusive, né? Mas aí ele futucando lá, ele achou a minha música Amarela e falou, cara, é essa música aqui. Aí ele me ligou, irmão, eu preciso de uma música para levar pro Beto Neves. Eu vou juntar o melhor time de músicos aqui de Vitória para gravar essa música e eu queria que fosse a sua música. Você topa? Eu falei, nossa senhora, eu topo muito, assim.
E aí ele levou e, assim, ele montou um time surreal, assim, surreal. Assim, os melhores músicos. Nata É um da dos nata. melhores do Brasil e o melhor time que tem em Vitória, assim, ele montou. E uma galera da pesada mesmo. E aí eu fui em Vitória em 2019 pra gravar a voz, né? Ele já tinha, eu consegui acompanhar a gravação de Sopro, que era o Beto Neves, o Bruno Santos, né? Que é um maestro lá de Vitória, que ele tava fazendo as gravações, assim, então assim, eu até chorei, assim, filmando, porque era a coisa mais linda ele fazendo um solo de trompete. E assim, nesse final de semana que eu fui gravar Amarelo, eu acabei tendo um contato com dois bastidores de shows, que eram os que o meu irmão tocava. Então eu acompanhei o dia inteiro do DVD do André Prando, que foi no Teatro da UFES, e também aqui em São Paulo, quando a gente voltou pra cá, eu acompanhei os bastidores do Silva, que era... Na época ele estava fazendo no Teatro Bradesco. Então, assim, essas experiências todas assim, me deram muito impulso para eu poder falar, cara, eu quero viver de música, eu quero viver isso que essa galera tá vivendo, então eu quero muito isso para mim. Então eu acho que assim, Amarela é uma música muito importante na minha vida. E eu tive uma grata surpresa de 2020, encontraram a música no Spotify, uma empresa grande assim de produto têxtil, né, de roupa, uma marca de roupa. Eles me convidaram para poder utilizar a música numa campanha de Dia dos Namorados. Então assim, passou na TV do Rio de Janeiro, nas TVs do Espírito Santo, assim. Então assim, tinha um outdoor, o logo da campanha era uma frase da música, assim. Então tinha um outdoor, tipo assim, de 3 metros no shopping com a letra da minha música, assim. Que então assim, demais. foi a primeira experiência muito legal, assim, com uma música minha, assim, foi essa com a Amarela. E eles que vieram atrás disso, né? Sim, eles escutaram de alguma forma pelo Spotify, que eu ainda nem tinha nenhum tipo de repercussão, era meu segundo lançamento, assim. Mas assim, realmente é uma música, tipo, eu digo assim, o pessoal até brinca que é uma música para músicos, né? Porque os arranjos dela, a forma que ela foi gravada, assim, realmente é uma música muito bem feita, assim. E também, falando sobre as pessoas chegarem atrás de você por conta da música, o André Prando também escreveu uma música, que foi Choro Plebeu, que chegou até você. Como que foi interpretar uma música que não é criação sua? Aí agora eu vou voltar pra história triste aí, então. Ai, Assim, meu Deus. Em 2019, a pessoa que eu fiz a música Amarelo era uma ex-namorada que eu tinha... Assim, quando eu fui gravar a música Amarelo, ela já tinha terminado comigo. Tem até uma brincadeira que quando eu fui gravar, o meu irmão, a música é alegre, né, Amarelo. Aí meu irmão falou, cara, você tem que cantar com mais alegria, você tá muito triste. Aí eu falo, mas eu não tô alegre agora, não. Eu nem superei o luto. E tal, e assim, a música Choro Plebeu, ela entrou nessa fase, na época, na minha vida, né? Que eu fui acompanhar o DVD do André Prando, e eu interpretei essa música Choro Plebeu de uma forma minha, assim, né? Porque depois o André foi me explicar, não tem a interpretação a mesma que a minha, né? Que louco. Ele fez essa música Choro Plebeu, ela fala sobre a música dele não ser comercial, o André Prando. Porque ele tinha um estilão, assim, meio rock MPB, assim, era um estilão, assim, bem bruxo, assim, o Prando, na época que ele fez essa música. E o meu samba não sambou no pé de ninguém, quer dizer que a música dele não toca nas rádios, assim, ele não é um som comercial. Só que quando bateu em mim, que estava sofrendo naquela época, o que eu interpretei? Eu interpretei de uma forma assim, que eu tento namorar, eu tento viver um amor, eu tento fazer as coisas da maneira correta, mas eu não dou certo com ninguém, eu não nasci pro amor. Então eu peguei o samba e traduzi pro amor, né? Então eu falava, meu samba não sambou no pé de ninguém, quebrei a cara, mas quebrei e fui além, eu chorei tão alto que a cidade inteira ouviu e compreendeu. Então na minha cabeça assim, cara, eu não nasci pra namorar, então eu tenho que só curtir a vida. Eu não penso mais assim, mas na época eu pensei muito. Então assim, aí eu falei, cara, essa música é minha, é pra mim, cara. E até então eu só era um fã do Prando, assim. E agora, quando eu fui fazer o álbum Na Trave, eu queria uma música mais intimista, porque o álbum tá bem pra cima, com muito sopro e percussão, assim. E eu queria uma música uma levada mais tranquila, né? Que fosse mais violãozinho e tal. E o álbum tava fechando com uma música triste, que falava que é a Pra Quê? Que fala de um término, né? Que fala de uma que a pessoa que tá na fossa. Eu falei, cara, eu não quero terminar o álbum assim. E eu revisitei o meu momento na época de 2019, que eu passei por aquilo, e eu liguei pro André Prando, que hoje eu tenho o privilégio dele ser meu amigo. Falei, Prando, eu queria muito gravar Choro Plebeu pra fechar meu álbum.
E aí ele não só permitiu que eu gravasse, como veio e participou na faixa. Assim. Então, assim, eu fui presenteado demais com essa participação. Que assim. lindo. E acho que nada mais justo do que a gente ouvir agora. Não sei o que o pessoal de casa vai entender. Interpretem se vai ser o amor, da Fox. se vai ser... Não sei o que vai ser. Coloca nos comentários. Choro plebeu. Boa. Depois que a tempestade se foi, foi que eu pude enxergar que o meu canto é vagabundo. Nunca vi ninguém dançar. Desconheço samba, mas meus pés inquietos choram. E o meu choro penumbra, meio incerto azul aurora. De fato existe um lugar onde eu possa sossegar. Sempre perguntam onde diabos vou chegar. Meu caro amigo, minha boemia sempre me deixa a paz. Se perguntarem, sair sem hora pra voltar. Depois da lama, meu incerto azul vem me visitar. Até parece um castigo de orixá. Depois do calo não existe a dor, mas quem quer se arriscar? Cemitério é praça linda que ninguém quer passear. Depois que a tempestade se foi que eu pude enxergar que o meu canto é vagabundo. Nunca vi ninguém dançar. Desconheço samba, mas meus pés inquietos choram. E o meu choro penumbra, meio incerto azul aurora. Eu tentei de tudo, mas meu samba não sambou no pé de ninguém. Quebrei a cara, mas quebrei e fui além. Eu chorei tão alto que a cidade inteira ouviu e compreendeu. Agora todo mundo canta esse meu choro plebeu. Depois que a tempestade se foi que eu pude enxergar que o meu canto é vagabundo. Nunca vi ninguém dançar. Desconheço samba, mas meus pés inquietos choram. E o meu choro penumbra, meio incerto azul aurora. E o meu choro penumbra, meio incerto azul aurora. E o meu choro penumbra, meio incerto azul aurora. Acabamos de ouvir o Choro Plebeu e aqui no Acesso a gente sempre pede para vocês, músicos, trazerem uma referência de um artista e de alguma música pra gente poder ouvir um pouquinho do que as fontes que vocês bebem. E o que você trouxe hoje foi o Djavan. Esse Djavan. Então vamos lá, ouvir Avião com o original de Djavan. Pode quebrar, sofrer, cair, descer, com torcer de dor. Não vou mais me entregar a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém, nem me contentar com pouco. Eu quero a paz de viver solto. Vai dizer que sou outro, sou não. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar não, dessa vez. Pode quebrar, sofrer, cair, descer, com torcer de dor. Não vou mais me entregar a ninguém,
fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu mundo pra mim é pouco, eu quero a paz de viver solto. Vai dizer que sou outro, sou não. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar não dessa vez. Yeah, yeah. Acabamos de ouvir Avião, de Djavan, na voz de John e no violão de Gui. O que esse artista e essa música representam, significam pra você? Cara, eu acho que Djavan representa pra música brasileira, assim. Inclusive, eu fui agora no musical do Djavan. O meu baterista, que gravou as faixas do álbum, chama Bruno Galhardi. Ele toca em musicais, né? Então eu acabo recebendo bastante convites. Eu amo, assim, eu gosto muito de biografia. Inclusive, a minha paixão pela MPB foi visitando, assim, as histórias dos artistas. Sou muito fã de Jorge Benjor. Assim, eu vou atrás. Eu ganhei um livro, inclusive, desse meu baterista sobre a obra de Jorge Benjor. Caetano, toda essa... Gil, toda essa geração maravilhosa que a gente teve. Que, inclusive, a gente tem que aproveitar muito, que em breve eles estão ficando velhinhos, né? Fala disso ainda. Melhor não pesar o clima, né? Mas o Djavan é uma referência, assim, gigantesca pra mim. E... esse meu amigo, inclusive, a gente foi assistir o musical do Djavan, o meu baterista, o filho do Djavan que produz o espetáculo, e ele convidou o Bruno pra tocar no musical, assim. Que demais. E aí, assim, eu pude ver a história do Djavan, assim, de pertinho, assim, e eu fiquei ainda mais fã, assim. Então, assim, eu acho que é um dos maiores, das maiores referências pra todo mundo, assim, que faz música no Brasil. Faz todo sentido. E pra gente poder finalizar, conta como que tá a sua agenda, quais são os seus planos e suas redes sociais, onde a gente encontra você. Para me seguir nas redes sociais, apenas John, a minha carreira autoral. E quem quiser seguir o Bloco do John também, para poder colar numa festa que a gente estiver fazendo lá, é Bloco do John no Instagram. Não custa nada, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vamos ouvir mais um som? Finalizando aqui a nossa música de hoje. Pra quê? Na voz de John e violão de Gui. Eu acordei perdendo a hora, o leite derramou enfim. Ônibus passou, eu acenei e fingiu que não me viu. Tudo atrasado, eu tô tão fudido. É meu aniversário sem nenhum amigo. E pra piorar essa situação, tem conta pra pagar, meu saldo tá no chão. Tristeza não passa, arroz, curva passa. Pra aliviar eu fiz essa canção. Pra que viver? Pra que sonhar? Se eu não vou ter você nesse maldito AP, pra que te ver? Te stalkear, não sou eu que tô lá, mas bem que eu queria tá. Um passarinho me contou que você tá muito bem, e eu aqui zerando esse videogame. Fase maluca, falta minha dupla, que hora que cê vem? Que eu tô que nem bobo nesse jogo doido. Minha vida tá um caos, tô no fundo do poço. Eu não aguento mais esperar por nós dois, não aguento mais. Pra que viver? Pra que sonhar? Se eu não vou ter você nesse maldito AP, pra que te ver? Te stalkear, não sou eu que tô lá, mas bem que eu queria tá. Parararara, lara. Eu
Acordei perdendo a hora, o leite derramou, enfim. Acabamos de ouvir o Pra Quê, na voz de John, no violão de Gui. E John, finalizando o programa, te agradeço muito por ter participado. Foi um prazer participar com vocês. Pode convidar sempre que quiserem. Eu adorei participar do programa. Ganharam muitos fãs aqui, muitos admiradores das músicas de vocês. E também, encerrando aqui o programa, agradeço vocês que nos acompanharam de casa esse tempo todo e vou para as minhas colinhas para falar o nome de todo mundo que fez parte dessa produção. A produção e a edição é do Pedro Giovanelli, as câmeras são de operação do Paulo Borba e do Léo Fernandes, a sonoplastia do Michael Royha, supervisão de Alziro Tonin e apresentação Sofia Leslie. Obrigada, até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.